Olá, meu nome é Maiara Rangel, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Violência contra Pessoas com Deficiência, Identificação e Notificação pelo Cirurgião Dentista, uma revisão de literatura. A violência contra pessoas com deficiência ela é considerada um problema de saúde pública no âmbito nacional e internacional. Essa população ela é considerada uma condição que tem maior vulnerabilidade social, tanto pela dependência, né, de cuidados excessivos por parte de terceiros, quanto a questão da barreira de comunicações, quanto suas limitações funcionais. O Brasil, ele é um país signatário de tratados internacionais, mas mesmo assim nós temos altos índices de violência contra pessoas com deficiência, principalmente no âmbito doméstico, e que envolve os diferentes tipos de violência, seja ela física, a psicológica, sexual, negligência ou até mesmo abandono, ou a violência institucional. E dentro desse cenário, o cirurgião dentista, ele apresenta e assume um papel estratégico frente à identificação desses casos, através de sinais clínicos que podem indicar casos suspeitos ou até mesmo confirmados. E as lesões que mais se destacam seriam as lesões orofaciais, fraturas dentárias, hematomas em regiões de face, cabeça e pescoço, que seria a área de atuação do cirurgião dentista, hematomas esses que estariam em diferentes estágios de cicatrização, o comportamento retraído do paciente ou até mesmo essa dependência excessiva dos cuidadores. A atuação do cirurgião dentista ela é respaldada pela legislação brasileira, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que seria a Lei 13.146 do ano de 2015, através do Código de Ética Odontológica, que é obrigação do cirurgião dentista zelar pela saúde do seu paciente, e a obrigatoriedade de notificação através da ficha de notificação do SINAM. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o papel do cirurgião dentista na identificação e notificação da violência contra pessoas com deficiência, destacando então a sua responsabilidade ética e legal, bem como os desafios que esse profissional enfrenta na sua prática clínica. Na metodologia, foi realizada uma revisão de literatura no ano de 2015 até o ano de 2025 nos idiomas de inglês, espanhol e português, utilizando as bases de dados PubMed, Cielo e Lilacs, com as palavras-chave cirurgião dentista, notificação de abuso, pessoas com deficiência e até mesmo violência. No total foram recuperados de fato 58 artigos, na quais quando foram utilizados então os critérios de inclusão, que foram artigos com resumo disponível, textos completos e artigos com ênfase na conduta profissional do cirurgião dentista, e os critérios de exclusão, tendo envolvimento de população geral, sem o foco de pessoas com deficiência, foram artigos excluídos, e artigos envolvendo apenas crianças, adolescentes e idosos também foram artigos excluídos. E após a leitura íntegra desses estudos, restaram-se então 19 artigos para nossa revisão. Na revisão de literatura, então, observou-se que a violência contra pessoas com deficiência apresenta uma maior vulnerabilidade por conta da necessidade desses cuidados específicos diários e que as violências que foram mais destacadas seriam a negligência com relação à negligência à saúde geral ou saúde bucal e a violência física que pode acontecer de maneira repetida e silenciosa. Outro dado que seria a maioria dos agressores ou perpetuadores pertence ao círculo familiar dessa vítima ou que seriam os próprios cuidadores, favorecendo casos de subnotificação por parte de medo da vítima, que as lesões que mais se destacaram nesses estudos foram as lesões orofaciais, como as fraturas dentárias, lacerações e mucosas, hematomas em diferentes estágios de cicatrização, sinais de negligências foram os mais observados dentre esses estudos. Esses profissionais destacam uma insegurança muito grande no processo de identificação e notificação dos casos, e os principais motivos citados foram a falta de conhecimento com relação ao tema, falta de experiência com relação aos protocolos, medo de lidar com os familiares ou até mesmo receio de se envolver juridicamente. E algumas medidas preventivas ou que possa aprimorar esse processo seria a inserção desse tema na formação acadêmica, a capacitação contínua dos profissionais que já estão atuantes, seja na área pública ou no âmbito privado, melhora nos protocolos de identificação e notificação e fortalecer a rede de proteção desses profissionais para que eles possam agir de maneira ética, segura e integrando outras áreas.
Então, dentre os tópicos fortemente discutidos nos trabalhos selecionados da nossa revisão de literatura, os estudos revelam que as pessoas com deficiência que são vítimas de violência têm a sua saúde afetada, seja ela a sua saúde física, a sua saúde geral, bucal ou até mesmo a sua saúde mental. Que a identificação precoce por parte do cirurgião dentista, de fato, pode ser a única chance de interromper esses ciclos de violência ou de agressão contra a vítima, por uma questão ali de fato favorecimento do cirurgião dentista frente aos seus pacientes, quando comparado com outros profissionais da área da saúde. A importância da integração da odontologia com outros serviços da saúde, seja ela assistência social ou até mesmo segurança pública, para que esses profissionais sintam-se seguros nesse processo de identificação, reconhecimento dos sinais e sintomas e notificação dos casos às autoridades competentes, e que é necessário reforçar que durante todo esse processo o cirurgião dentista mantenha um papel ético e humano frente a esses casos, sejam eles suspeitos ou confirmados, indo além de fato da sua função técnica no atendimento odontológico diário. Por fim, nós podemos concluir que o profissional cirurgião dentista, então, desempenha um papel essencial no processo de identificação e notificação de violência contra pessoas com deficiência, porém que de fato ainda apresenta algumas dificuldades que acabam limitando a sua atuação no processo de notificação às autoridades competentes e que investir em capacitação e fortalecer as políticas públicas são medidas essenciais para poder aprimorar o cuidado e acabar ampliando a proteção dessa população que são vítimas de violência. Aqui estão as referências que foram utilizadas na nossa pesquisa e eu agradeço a sua atenção.